E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala... Tá passando um avião. Tá passando um avião na hora que eu começo a gravar. Quem fala é o Diogo do canal Estuda Cabra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai resolver uma questãozinha de física. Cara, a questão é muito massa. Tem muito conhecimento agregado na questão. Então você, aprendendo a resolver ela, você está adquirindo conhecimento de todos os lados ali da física, porque é muito conhecimento agregado para poder fazer a questão. Quem gosta de física ou até quem quer aprender mais, vale muito a pena, cara. É uma questão de um pêndulo, certo? É uma pedra que está amarrada em um fio lá, um cordão, e esta pedra ela fica girando no eixo X. E a questão pede pra gente achar a atração desse fio, cara. É o pêndulo do coisa ruim, velho, porque é um negócio complicadinho de se fazer. Acompanhe aí na tela do meu notebook que eu vou fazer uma solução e vou fazendo umas mini revisõezinhas sobre assuntos paralelos que ajudam na resolução desta questão. Então bora lá. Bora fazer uma leitura da questão. Uma pedra de 3 newtons de peso amarrada em um cordel de 2,5 metros de comprimento descreve uma circunferência horizontal de raio 2 metros, certo? 2 metros de raio. O cordel fixo em uma das extremidades gera uma superfície cônica. Determine. Aí nós temos aqui o item a força de tração do fio em newtons. Beleza, pessoal, vamos entender aqui o modelo dessa questão. A gente tem aqui o desenho do que está acontecendo aqui. Temos um apoio e nesse apoio eu vou chamar isso aqui de fio. Este fio está preso aqui neste apoio e está preso nesta bola. E essa bola está descrevendo um movimento circular, sempre nesse sentido aqui, certo? E aí o que ele pergunta? Ele pergunta qual é a tração deste fio aqui, cara. O que seria a tração? Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui através de um desenho. Essas duas mãos elas estão esticando um fio. Vamos aqui desenhar um fio aqui. Imagine que esse fio ele está totalmente esticado, ele está totalmente tracionado. Quando você tem um fio totalmente tracionado, o que você tem, cara? Você sente nesses apoios, esse aqui é um apoio, eu vou chamar de apoio A, e aqui eu vou chamar de apoio B. Você sente nesses dois apoios, você sente uma força, cara. Na minha mão esquerda, eu sinto uma força que puxa essa minha mão esquerda para a direita, né? E na minha mão, nessa minha outra mão aqui, que é a mão direita, eu vou sentir uma força que puxa essa minha mão para a esquerda. Essa força que eu sinto nesses apoios de um fio que eu estou puxando é a força de tração. É exatamente esta força que ele quer que a gente encontre. Mas na questão, essa força ela atua em locais específicos que eu vou mostrar para vocês. Agora a gente vai olhar aqui e vai fazer tudo o que tem na questão, todas as forças a gente vai representar nesse modelo aqui que eu fiz, certo? Quais são as forças que a gente tem atuando aqui nesta bolinha, nesse objeto? A gente tem a tração, essa bolinha ela age como se fosse um apoio para este fio, então obviamente aqui a gente tem uma tração, eu vou chamar de T. E neste apoio a gente também tem uma tração, que eu também vou chamar de T. Só que eu não vou deixar ela desenhada aqui, porque eu vou precisar desse espaço para resolver a questão. Eu apenas estou mostrando para vocês que a atração ela também atua nessa superfície aqui. Eu apenas, nessa parte do fio, eu apenas não coloquei porque eu vou usar essa parte aqui para fazer cálculos. E outra força que a gente tem atuando nessa bolinha é o peso. O peso também foi dado para a gente, que é 3 newtons, né? Eu vou até colocar aqui para dar uma lembrança. 3 newtons. E o que antes de resolver a questão propriamente dita, eu vou só demonstrar uma situação para vocês. Essa situação que eu vou demonstrar, ela é muito importante para a gente entender a resolução desta questão aqui. Antes disso, eu só quero mostrar para vocês que aqui eu tenho um eixo, viu? Aqui eu tenho um eixo Y e aqui eu tenho um eixo X, certo? Agora, depois que eu falei sobre isso, eu vou mostrar uma seguinte situação. Imagine que a gente tem aqui uma superfície horizontal. Em cima dessa superfície eu tenho aqui uma caixa. E eu pego essa caixa, o que eu faço com essa caixa? Eu aplico uma força aqui, que eu vou chamar de F. E aí a caixa e a superfície, elas vão interagir produzindo o quê?
uma força de atrito, né? A gente tem aqui uma força de atrito que tende a ir contrária ao movimento. Essa força de atrito, ela aponta para um sentido contrário à tendência do movimento. Então, se o meu movimento ele é para a direita, a força de atrito ela vai para a esquerda, porque ela vai sempre contrária à tendência do movimento. Mas nesse caso, eu estou falando para você que este bloco está se movimentando para a direita. O bloco está se movimentando nesse sentido. Então, a gente tem aqui uma força de atrito. Então, se eu tenho um movimento aqui nesse eixo X, eu vou aqui desenhar o eixo. Eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Certo? Eu estou falando que tem um movimento no eixo X. Então, eu posso falar o quê? Que a força resultante no eixo X, ela é igual a este F menos a força de atrito, que é igual ao quê? A massa dessa caixa multiplicada pela aceleração em X. É a aceleração em X, que é do eixo X. E aí, se eu analisar agora o eixo Y, o que está acontecendo nesse eixo Y, cara? Não está acontecendo nada, cara. A caixa ela não está afundando e a caixa ela também não está voando. Ela está ali nesse eixo, ela permanece parada. É como se ela não tivesse força resultante. E na verdade ela não tem força resultante. Porque se você for analisar quais são as forças que atuam em Y, a gente tem o peso da caixa e a gente tem a normal, certo? Mas o que acontece? Quando eu vou analisar a força resultante em Y, eu vejo que essa força é zero. Se essa força é zero, isso implica que P menos N, que é o peso menos a normal, que é a força resultante, vai ser igual a M vezes A aceleração em Y. Mas em Y não tem aceleração. Se não tem aceleração, o que acontece? Isso daqui tudo é zero. Tudo vai ser zero. Se isso tudo é zero, isso implica o quê? Que P menos N é igual a zero. Então, o P é igual a N. E aqui as coisas começam a ficar interessantes, porque quando eu tenho um equilíbrio em um determinado eixo, isso significa que as forças que atuam nesse eixo, que querem levar o objeto em um sentido, é igual às forças que querem pegar este mesmo objeto e levar ele para o outro sentido. O que eu quis dizer com isso? Você pode olhar aqui que a normal queria pegar essa caixa aqui e levantar a caixa. E o peso queria pegar a caixa e afundar a caixa, digamos assim. Mas como não tinham força resultante nesse eixo, isso significou que o peso é igual à normal. Elas se anulavam, então ficava tudo 0 a 0, cara. A gente vai agora se aproveitar disso que eu falei para poder resolver a questão. Pronto, depois de apagar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar esse eixo Y aqui e vou perceber que esta bolinha, ela não está descendo e nem está pulando. Ela só tem movimento no eixo X, que ela está fazendo a trajetória circular. No eixo Y, cara, ela não sobe e ela nem desce. Ela fica sempre no mesmo eixo, cara. Na mesma altura. Que eu posso chamar de altura zero. Ela está sempre na mesma altura. Ela só faz esse movimento de círculo, mas ela não pula e nem quebra a tração e nem cai. Por isso que eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que as forças resultantes no eixo Y é zero. A força resultante, quer dizer, a força resultante em Y é zero. E aí eu tenho que forças atuando em Y? Eu tenho P e eu tenho uma componente dessa tração aqui. Porque se você prestar atenção, entre uma força T e esse eixo, a gente tem um ângulo aqui que eu vou chamar ele de alfa. E aí eu pego esta força de tração e vou decompor ela nos seus eixos X e Y. E o que seria decompor uma força em seus eixos X e Y, por exemplo? Vamos supor que eu tenho aqui um objeto qualquer, está em cima de uma superfície, e eu aplico uma força F qualquer, sendo que essa força, ela aqui é o eixo Y, e aqui é o eixo X. Essa força F, ela nem está em cima do eixo Y e nem está em cima do eixo X. Ela está em um ângulo aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de θ.
ela está em um ângulo θ. E você pode perceber que o θ, ele é o quê? Ele é maior do que o zero e menor do que o 90 graus. Menor do que 90 graus, assim, um ângulo de 90 graus, né? Isso significa que este ângulo aqui, ele pode ser chamado de quê? Acho que a minha imagem aqui vai cobrir a imagem da webcam. Mas significa que se eu tenho este ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus, isso significa que esse ângulo aqui é um ângulo oblíquo. E quando eu tenho um ângulo oblíquo, eu posso pegar esta força, que é uma força oblíqua, e posso decompor esta força nos seus outros eixos. Pronto, então eu posso pegar esta força F e decompor no eixo X, e aí eu vou achar uma componente que é a Fx. E posso pegar esta força F, decompor ela no eixo Y e achar uma componente Fy. Depois que eu falei sobre isso, o que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar esta tração aqui e vou decompor no eixo X e no eixo Y, beleza? Fazendo isso, eu vou achar o seguinte. Eu vou achar aqui Ty e vou achar aqui Tx. Mas é que tá, se a força resultante no eixo Y é zero, isso então significa que as forças que atuam nesta bolinha, que querem levantar a bolinha, são iguais às forças que querem pegar esta bolinha e derrubar a bolinha, digamos assim. Então isso implica, cara, o seguinte. Isso implica no seguinte, se eu tenho essas forças resultantes igual a zero, vou escrever aqui agora. Se a força resultante em Y é igual a zero, então eu tenho que Ty é igual ao peso. Mas quem é Ty? Eu vou olhar para esse triângulo, porque eu tenho um triângulo reto bem aqui. Olhando para esse triângulo, eu vejo esse ângulozinho aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o cosseno. Cosseno desse ângulo alfa é igual ao quê? O cateto adjacente, que é Ty, dividido por quem? Pela hipotenusa, que no caso aqui é a própria tração. Certo? A hipotenusa é isso aqui, é a tração. E aí se eu isolar Ty, eu vou achar que Ty é igual ao quê? A tração multiplicado pelo cosseno de alfa. Aí eu vou substituir aqui. Eu sei agora a seguinte informação. Que a tração multiplicado pelo cosseno de alfa é igual a Ty, né? Então, substituir um pelo outro. E fica o seguinte. Eu vou isolar o T, que é o que eu estou procurando. Eu vou achar que o peso dividido pelo cosseno de alfa é o que eu estou procurando. Então, estou perto da resposta, cara. Eu só preciso achar quem é o cosseno de alfa. Então, bora para cima achar quem é o cosseno de alfa, cara. Para achar o cosseno de alfa, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Se você olhar para cá, você vê que este ângulo aqui é alfa. Mas você também tem um ângulo aqui. Se você fechar um triângulo neste cone, você vai perceber que aqui também tem um ângulo alfa. Esses são ângulos alternos internos. E aí você começa a pensar, poxa, mas eu tenho uma medida da corda, cara, que ele deu, do cordel. Eu tenho uma medida, isso foi um dado que a questão deu pra gente. Então, muitas vezes o que é dado é cobrado, cara. Se a questão deu, é porque vai ser cobrado. Muitas vezes a questão dá um dado que você não vai usar. Mas na maioria dos casos, se ela deu alguma informação, é porque ela vai usar, cara. A gente precisa ter esse insight, entendeu? E aí eu sei o seguinte, cara, eu sei as medidas desse triângulo, cara. Eu sei que isso daqui é 2,5. E esta altura, eu não sei qual é essa altura, mas eu sei qual é o raio. O raio é o quê? O raio é igual a 2. E aí eu tenho o seguinte, vou redesenhar esse triângulo bem aqui, pessoal, porque o espaço está ficando curto. Redesenhei. Aqui eu tenho um ângulo alfa. Bem aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho 2, que é o raio, certo? Isso aqui é igual ao raio. Agora é o seguinte, eu posso tentar achar o cosseno aqui. Se eu colocar cosseno de alfa, vai ser igual ao quê? Vai ser igual o cateto adjacente, que é a altura, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é 2,5. E aí eu não consigo achar o cosseno, porque eu preciso da altura. Se eu preciso da altura e eu tenho um triângulo retângulo,
eu vou aplicar o Pitágoras aqui, cara. O Pitágoras é o seguinte, é a hipotenusa ao quadrado, 2,5 ao quadrado, igual o quê? A altura ao quadrado, mais o outro cateto aqui ao quadrado. Quando eu faço esse cálculo aqui, dá para fazer rápido. Isso aqui não demora, cara. Você acha o seguinte, que a altura é igual a 1,5. Então, nessa situação aqui, eu tenho que o cosseno de alfa é igual a quê? É igual a 1,5 dividido por 2,5. Achei o cosseno de alfa. Aqui o cosseno de alfa. Quando eu acho o cosseno de alfa, basicamente eu já terminei a questão. Porque eu só preciso substituir o cosseno de alfa aqui, eu já tenho o peso e eu resolvo a questão. O que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, esse cálculo, bem aqui, pessoal. Eu já estou sem espaço, né? Vou fazer ele. Eu fico com a tensão é igual ao quê? Peso dividido pelo cosseno de alfa. A tensão é igual, o peso é igual a 3 e o cosseno de alfa é igual a 1,5 dividido por 2,5. O que eu faço? Eu repito esse 3 e multiplico pelo inverso do que está aqui. Então, eu vou multiplicar pelo inverso. 2,5 dividido por 1,5. Aqui dá para simplificar, pessoal. Dá para simplificar isso daqui, ó. 1,5, 3 dividido por 1,5 é igual a 2, né? E aí, 2 multiplicado por 2,5 é igual a 5. Então, achei a tensão, cara. Tensão é igual a 5 newtons. Mas é isso aí mesmo, pessoal. É corrido, cara. Foi muito dado, a gente pulou para um lado, para o outro. A gente tem que ter fé que a gente consegue ir para cima, cara. Ir para cima. Porque se a questão deu todos os dados, é possível a gente resolver. É só a gente quebrar um pouquinho a cabeça, ir para um lado e para o outro, mas no final dá certo. Tô torcendo por você, te espero no próximo vídeo e valeu.